Nesse segundo vídeo da série, eu vou continuar aqui abordando algumas temáticas desse livro de uma nova filosofia, né, como foi apresentado, e vamos dar continuidade a alguns outros pontos importantes. Bom, são vários pontos importantes, mas eu estou selecionando apenas aqueles que eu acho mais marcantes, né? E aí ele começa a falar da importância desse livro. Antes de continuar, eu quero falar para vocês que os cursos que eu oferto no Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos, alguns deles são voltados diretamente para a área da educação, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo comentários que esses vídeos aqui ajudam as pessoas, e aí tudo bem, é para ajudar mesmo. Mas assim, eu recomendo que quem quiser iniciar nos cursos, inicie pelo curso Como Educar e Ensinar Seu Filho em Casa Sem Homeschooling. Que foi aquela moda, né, que para ensinar em casa tem que ter homeschooling, aquela coisa, e eu digo que não é bem assim. Nesse curso você vai aprender muito sobre o que é a educação atual, quais são as bases, onde é que estão os erros. Vai aprender também a origem de todos esses mecanismos que foram criados, né? Porque, como eu digo sempre, a educação hoje ela está estruturada de uma forma anticerebral. O que é isso? Anticerebral. Ela funciona, a educação hoje ela é contrária. A educação e o ensino hoje são contrários, os métodos, as pedagogias são contrárias ao funcionamento do cérebro. Certo? Então por isso que eu digo que ela é anticerebral. E é por isso que os resultados estão aí. Né? O pessoal fala que educação é verba. Não. O problema é o professor em sala de aula. Esse é o problema. Né? Adotando essas novas pedagogias. E aí nesse curso também eu ensino algumas técnicas de como você fazer para melhorar o seu desempenho ou o desempenho dos seus filhos, se for o caso. É muito importante esse curso, e eu tenho tido muitas experiências de alunos que vieram tomar o curso comigo, pais, mães, que depois passaram a aplicar essas técnicas com eles mesmos. Tenho também alunos e alunas de pouca idade, pessoas bastante jovens, 25, 26 anos, porque é aquela velha história, quem estava sentado nos bancos escolares, principalmente quem iniciou a sua vida estudantil nos anos 80, todas essas pessoas apresentam algum tipo de sequela dessa educação, desse modelo educacional, né? O pessoal aponta muito para a geração da agora, né? A geração Paulo Freire. Não. Todo mundo que tem seus 40, 45 anos aí, um pouco mais, tem problemas de sequelas. São sequelas mesmo. Não estou aqui exagerando. Podem ser revertidas? Claro que podem. Todas elas estão ligadas à questão cognitiva, né? Mas não é uma sequela orgânica. São sequelas deixadas na dimensão cognitiva do cérebro. Mas é preciso ter atenção a isso. Então, você precisa também fazer essa autoanálise. E os cursos, eles ajudam a você conhecer e sistematizar o conhecimento. Isso é muito importante, né? É diferente desses vídeos que eu gravo aqui, tá? Que podem estar lhe ajudando, mas os cursos vão lhe ajudar muito mais. E você também tem a possibilidade de ter contato com esse novo conhecimento, de você realmente abrir sua visão e identificar sozinho, né, os problemas e como solucioná-los. São cursos, eu tenho cursos com preços bastante módicos, bastante razoáveis, exatamente para que as pessoas possam tomar o curso sem ter problema de dinheiro, né? Eu tenho cursos mais caros e tenho cursos mais baratos. Todos eles são ministrados com a mesma qualidade, com o mesmo empenho, com a mesma responsabilidade. Apenas existe essa política do Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Alguns cursos são mais baratos, principalmente esses voltados para a área da educação, apenas para que o maior número de pessoas tenha acesso a esses cursos. Tá bom?
Então vamos continuar aqui. Então, como eu estava dizendo, né? Esse livro que ele diz que é de filosofia, né? Uma nova proposta filosófica e de ensino da filosofia. E aí ele cita alguns autores, né, conhecidos, né? Merleau-Ponty, Nietzsche, né? Cita até o Freud e tal. Então são geralmente autores da chamada esquerda, né? Autores marxistas ou autores nihilistas, né? Evidentemente, né? Mas ele diz que esse livro ele foi resultado de um trabalho, né, para possibilitar o ensino da filosofia nas escolas públicas e privadas. Muito bem. E ele aponta 2 problemas nos livros didáticos até então. Bom, o que para ele é um problema, né? Primeiro é o tamanho do livro e depois o nível da linguagem. Bom, o problema está aí. O tamanho, né? Aí ele diz, né? Embora aleguem que o livro não é pensado para ser trabalhado na íntegra, dada a sua extensão, torna-se caro para a imensa maioria dos alunos. Como assim? Caro? Primeiro que o livro na escola pública ele é doado aos alunos, né? Ele é distribuído para os alunos. Os alunos não pagam pelos seus livros na escola pública. E segundo que nas escolas particulares também os pais, mais ou menos, têm condições de pagar um valor por um determinado livro. Apesar de que o livro no Brasil é muito caro. Eu não sei se você sabe, mas o livro no Brasil, o preço do livro no Brasil é um dos mais caros do mundo. Então, essa coisa de produzir livro, não produzir o livro com qualidade, porque é caro, não é nem um pouco razoável essa ideia, né? E aí ele fala uma coisa interessante, né? Embora aleguem que o livro não é pensado para ser trabalhado na íntegra. Então onde é que está o erro? É no livro ou nos professores? Porque o livro deveria ser trabalhado na íntegra. Então aí realmente, de certa forma, nós temos um desperdício, né? Quer dizer, os pais vão comprar o livro, que vai ser utilizado somente uma parte. Aí vem a ideia, então, só vai ser usado uma parte, então vamos pegar só essa parte que a gente fala, que a gente usa. Vamos sintetizar. Veja bem, já há muito tempo que isso vem sendo trabalhado no cérebro das pessoas, né? O nosso cérebro, ele é uma coisa maravilhosa, né? Mas ele tem uma característica muito maravilhosa, mas que pode funcionar de forma interessante para a gente ou não. Que é o quê? A sua capacidade de adaptação. O nosso cérebro tem uma imensa capacidade de adaptação, né? Então, o que foi se fazendo? Estou resumindo aqui, passando as ideias para vocês, de forma bem resumida. Foi se acostumando o cérebro das pessoas a raciocínios curtos, a raciocínios rápidos. Então, por que as pessoas geralmente assistem vídeos de 10 minutos, mas não querem assistir um vídeo desse de meia hora? Porque elas já estão condicionadas. Viu aí a sequela? Elas já estão condicionadas a terem só informações rápidas, curtas. Por isso que um vídeo de 6 minutos, 7 minutos, ele pode ter milhares de visualizações. Um vídeo mais longo, ele tem menos visualização, né? No meu canal, por exemplo, quando eu entro no estúdio do canal, e que eu vou observar as métricas dos vídeos, né? Então, é muito comum, né? A maioria das pessoas, por exemplo, um vídeo de meia hora, a maioria das pessoas só assiste 15 minutos, 10 minutos, né? Muito bem. Só que tem uma questão, gente. Não tem como você passar determinadas informações, determinados conhecimentos de maior complexidade em 10 minutos. Isso aqui que eu faço já com muito esforço.
cortando muita coisa, traduzindo muita coisa de forma mais clara, sem muito prolongamento, sem muita... Imagine, menos do que isso é impossível. Afeta a qualidade do conhecimento que está sendo passado. Mas as pessoas preferem a informação mais rápida. Menos profundidade, muito mais superficialidade e mais rápida. Por quê? Porque assim é que o cérebro das pessoas já está condicionado. Isso não foi feito por acaso. Isso não é coincidência. E também na leitura. Eu me lembro muito que quando eu iniciei minha carreira de professor, na época ainda era primeiro e segundo grau, estava iniciando uma adaptação para o fundamental e o médio. Eu estudei quinta série, sexta série e primeiro ano do segundo grau. A matéria é História e Filosofia. E eu me lembro que a maior dificuldade que eu tinha para selecionar os livros que as editoras mandavam era exatamente pela qualidade do conteúdo. Porque cada vez mais, ano a ano, os livros vinham com menos textos e mais gravuras. Quais são os grandes problemas disso? Primeiro, porque você treina pouco o cérebro da criança com a leitura curta e rápida, quando não enviesada ideologicamente, mas antes disso, com a leitura curta e rápida, você condiciona o comportamento da criança a raciocínios menos complexos, mais associativos e com bem menos complexidade. Isso faz efeito. Aí quando chega na fase adulta, ele precisa de estabelecer, por algum motivo, raciocínios mais complexos e mais profundos, ele tem dificuldade. Isso é feito lá atrás. E além disso, quando você vai tirando o texto e substituindo por gravuras, essa gravura ela abre espaço, aí entra o viés ideológico, essa gravura ela abre espaço para várias interpretações dadas por um professor de pouca cultura, que é o que mais tem no Brasil. Então o que acontece? O problema está no professor. Ele que não sabe trabalhar o material didático que ele tem na sua frente. Será que o professor ele tem conhecimento suficiente para ser um professor disto ou daquilo? Bom, se tem, por que ele está com preguiça de trabalhar todo o conteúdo de um livro? Isso é passado para o estudante. Então aquele professor com conhecimento reduzido, aquele professor com a capacidade de raciocínios complexos, profundos, complexos, bastante reduzidos, isso vai passar para o aluno. E aí, daqui a pouco, esse aluno vai crescer, ele vai se formar, ele vai ser professor também, e aí a roda começa a se mover. E aí tem o segundo motivo, que ele elenca 2 motivos. O primeiro é isso do tamanho do livro, e o segundo é o nível da linguagem. Aí ele diz aqui: é sabido que a filosofia é muitas vezes tomada como hermética, um conhecimento ao qual apenas iniciados podem ter acesso. Olha a justificativa para ignorantizar as pessoas. É tal hermetismo que é sustentado por uma linguagem que, em vez de aproximar as pessoas, afasta-as. Como assim? Então, por que antes, com linguagens bem mais complexas, as pessoas liam, estudavam? Muitas vezes eram autodidatas, porque a escola ainda não estava tão popularizada quanto hoje. Então, aí vem de novo a pergunta: o professor, ele tem capacidade intelectual para entender o que está no texto, o conteúdo da matéria, e quando necessário, traduzir isso em palavras mais simples para que os seus estudantes possam entender? O problema está na linguagem, que é muito complexa, isso afasta as pessoas. Não, as pessoas estão cada vez mais tendo os seus cérebros condicionados ao superficial, ao associativo, em detrimento do mais profundo e mais complexo. E isso começa em sala de aula.
né? Então, quanto mais a linguagem complexa, quanto mais conhecimento da gramática, quanto mais a amplitude vocabular do aluno, quanto mais vocabulário qualquer pessoa tiver, maior capacidade tem ela de raciocínio e entendimento. E como eu falei no vídeo passado, mais capacidade de entender a verdade, de chegar à verdade, à realidade. Se você fala errado, você pensa errado. Se você tem um vocabulário curto, você tem um pensamento e um raciocínio curto. Porque é através da linguagem que nós estabelecemos esse raciocínio e podemos expressar esse raciocínio e desenvolver o entendimento da verdade, da realidade. Com isso, não estou falando que nós não temos o direito de fazer juízo de valor. Mas hoje está se confundindo o juízo da realidade com o juízo de valor. Então eu só posso fazer um juízo de valor depois que eu compreender a realidade. Eu só posso fazer um juízo de valor deste livro na medida em que eu compreender este livro, que eu chegar à verdade, à realidade. O que é este livro? Isto é um livro? E qual o conteúdo dele? Qual o sentido? Qual o argumento do autor? A partir daí é que eu faço um juízo de valor. As pessoas hoje perderam essas duas dimensões. Então as pessoas já vão fazendo um juízo de valor, sem antes fazer um juízo de realidade. E isso, sem dúvida alguma, ele tem como uma das causas a redução do nível da linguagem no sentido mesmo estrito sensu, da língua portuguesa, que é a nossa língua, do uso da gramática, do conhecimento mínimo da gramática, para que nós possamos fazer o uso adequado da linguagem. E nem sempre os manuais para ensino da filosofia, por mais que se esforcem, conseguem estabelecer uma comunicação de fato com o público a que se destina. Ora, se você é muito simples, meu amigo, de você entender. Se você tem uma leitura medíocre, você vai estabelecer o raciocínio seu ou do seu aluno, de quem quer que seja, no nível medíocre. Para você sair da ignorância, para você sair da mediocridade, você tem que buscar algo, obviamente, que esteja acima de você, que esteja acima do seu nível, para que você possa alcançar aquele nível mais superior de aprendizado, de raciocínio lógico, de raciocínio complexo, de capacidade de concentração e de reflexão. Se tudo que está escrito é simplesmente superficial e associativo, você vai sempre permanecer os seus raciocínios, e tudo na vida vai ser sempre no nível superficial e associativo. Por isso a importância da leitura de livros com uma linguagem e um conteúdo mais complexo. Porque é esse livro que vai te levar a um nível superior ao qual você está. Tanto em capacidade de raciocínio lógico, de concentração, capacidade de reflexão, tudo. Até hoje eu tenho livros que eu tenho que parar, voltar, leio um parágrafo, acho que eu não entendi bem, volto para ler, até eu conseguir entender de forma satisfatória o que o autor está dizendo. Isso é normal. É isso que me faz evoluir. Se simplesmente eu leio um livro, esse autor é muito complicado, não quero não gosto não. Eu estou voluntariamente me mantendo no nível da inferioridade, no nível da mediocridade. É isso que está se propondo como pedagogia no Brasil, e o que é pior, como construção, como conteúdo de livros didáticos. Aí ele fala assim, né? Defendemos aqui, portanto, uma vulgarização. Aí ele mesmo se defende. De forma alguma, mas esforçamo-nos para traduzir determinados conceitos
de forma a possibilitar o acesso do aluno ao conhecimento filosófico. Todo conhecimento filosófico, não é essa banalidade que se ensina hoje nas escolas brasileiras, até mesmo na própria universidade. Todo conhecimento filosófico, ele tem a sua própria complexidade. Ele exige o mínimo de capacidade de concentração, de dedicação ao estudo e, por isso, de disciplina. Porque senão você não vai entender. Você voluntariamente vai se manter na inferioridade, na mediocridade. Tentamos buscar uma linguagem, diz ele, que não seja nem aquela que os adolescentes usam em seu cotidiano, nenhuma outra inacessível a eles. É inacessível por quê? Porque você, professor, não preparou ele para que essa linguagem fosse acessível a ele. Porque às vezes nem você tem. Essas mediocridades dos livros didáticos e etc. são fantásticas, porque qualquer um hoje pode ser professor no Brasil. Basta ter um nível superior. Qualquer um hoje pode ser professor. Você não precisa ser versado, nada, nem para nível superior, faculdade, universidade, nem para isso. Basta você ter algum currículozinho acadêmico, concurso isso, curso aquilo, tal. Acabou. A necessidade básica é essa. Observe a diferença. Enquanto numa universidade europeia, um professor, para ser admitido, ele tem que defender uma tese, que é chamada tese de admissão. No Brasil vai ser feita uma análise de currículo, você vai dar uma aula de 15 a 20 minutos para saber se você tem o conhecimento básico daquilo que você pretende ensinar. Você está entendendo? Uma faculdade privada é uma coisa. Você entendeu? Hoje as pessoas querem saber do seu currículo, né? Se você tem mestrado, se você tem doutorado, mais do que você tem cultura. E mestrado e doutorado não deu cultura a ninguém. Até porque, ao contrário do que se faz o que se faz no Brasil é exatamente o contrário. Se menospreza a graduação para se valorizar as pós-graduações, especialização, mestrado, doutorado. Isso é um absurdo. Porque se você sai de uma graduação problemática, deficiente, você vai ficar sequelado por resto da vida. A não ser que você consiga reconhecer isso e tente mudar. Aí vai se salvar uma alma. Mas se não for isso, depois que você faz a graduação ela é genérica exatamente para isso. Para que você saia da graduação com a maior diversidade possível de conhecimento, mas não de forma superficial. Nas pós-graduações, você vai se especializar e vai se aprofundar em algo mais específico. E quanto mais você sobe nas pós-graduações, mais específico você é. As pessoas pensam que mestrado e doutorado dá cultura aos outros. É o contrário. O mestrado e doutorado, eles dão um conhecimento, podem dar, quando dão, um conhecimento mais aprofundado em pontos específicos. O genérico, aquilo onde você vai aprender sobre tudo que é necessário a sua formação, é na graduação. Então, quer dizer, isso tudo é consequência disso que nós estamos tomando aqui como exemplo. Esse livro é um exemplo. Esse livro não é tudo, esse livro é um exemplo do que está acontecendo há décadas. Então, o que acontece? A hora que ele, voltando ao que ele diz, né? Tentamos buscar uma linguagem que não seja aquela dos adolescentes, gíria, né? Era só o que faltava, né? Mas que também que não seja inacessível. É inacessível porque o professor não está tendo a capacidade intelectual e didática de tornar aquela linguagem acessível para o aluno. Aquela linguagem hermética acessível para o aluno. Porque muitas vezes nem ele tem. Então é fácil menosprezar um autor, é fácil falar mal de um autor. Ora, se eu falo mal de um autor para o meu aluno, obviamente o meu aluno vai ter interesse em ler aquele autor. Então é muito fácil, para eu não mostrar que eu tenho deficiência no autor, o que é que o professor faz? Ele fala mal do autor. Porque aí ele justifica, ele passar por cima e o aluno não percebe que, na verdade, aquele falar mal esconde a mediocridade intelectual do professor. E aí, continuando, ele fala: acreditamos que conhecer é dominar a linguagem. Mas como você vai dominar? Que linguagem você está falando? Se você está o tempo todo dizendo aqui que tem que reduzir o nível da linguagem. Conhecer que linguagem? A linguagem vulgar? Que essa que é considerada
a verdadeira linguagem hoje, né? Pelas pessoas de hoje, né? O vulgar passa a ser o verdadeiro, né? O erudito passa a ser um conhecimento falso, burguês, de classe, como eu expliquei no vídeo passado, né? É necessário um esforço de domínio da língua. Claro, meu amigo, você só pode ter o domínio dessa língua como estudando gramática e lendo. Não tem outra saída, irmão. Para você ter o domínio dessa língua, você tem que estudar a gramática e exercício da leitura. E com leituras cada vez mais complexas. Então tem determinados romancistas que você vai ler que você tem que estar com o dicionário do seu lado. Por quê? Por causa do nível de vocabulário daquele escritor. Então isso não é maravilhoso? É. Porque quando você acaba de ler determinados romances, determinados autores, você fica com um vocabulário muito mais rico. Mas como é que isso pode acontecer? Se você está propondo aqui nesse livro, irmão, baixar o nível da linguagem. Então que linguagem é essa que é para conhecer? Como conhecer? É necessário um esforço, domínio da língua. Entretanto, se o esforço necessário para assimilar um texto for muito grande, é muito provável que ele seja abandonado. É isso aqui, gente. Entende? É isso aqui. O nosso cérebro, ele chegou a esse nível de desenvolvimento graças a estímulos externos. E até hoje é assim. Desde os nossos ancestrais até hoje, para nós chegarmos a Homo sapiens, foram estímulos externos que fizeram com que o nosso cérebro se desenvolvesse e chegássemos ao nível do Homo sapiens. E até hoje é assim. Para o nosso cérebro, para o meu cérebro, o seu cérebro se desenvolver, ele precisa de estímulos externos. No caso em questão aqui, ele precisa de leitura, ele precisa aqui de estímulos que induzam ele ao exercício da concentração, do raciocínio complexo, da reflexão, da capacidade de raciocínio lógico. Então, que se você diz que o texto, se for muito grande, para assimilar, é provável que ele seja abandonado. Não, você está emburrecendo as pessoas. A educação de hoje, ela ignorantiza e emburrece as pessoas. Tá vendo aqui como é que funciona? É isso aí. Então é isso, gente. Nos cards dos meus cursos, eles têm lá os telefones de contato. Aqui na descrição do vídeo também, os telefones de contato do nosso suporte. O e-mail também. Entre em contato e marque o seu curso e as suas aulas. Como eu disse a você, se você está interessado mesmo nos cursos na área de educação, eu recomendo. Os cursos são independentes. Mas para a gente fazer um trabalho bem bacana, eu recomendo que você comece por aquilo que eu indiquei, como educar e ensinar o seu filho em casa sem homeschooling, que a partir daí eu vou te preparar para o conhecimento, o conteúdo dos demais cursos. Vai ser melhor para você, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.